Fala galera, tudo certinho com vocês? Aqui estamos para mais um vídeo. Se você acha esse trabalho interessante, importante e quer ajudar na divulgação, é muito fácil. Dê um like, compartilhe, comente, inscreva-se. Um grande abraço. O nosso perfil no Instagram é @santana.newtoncesar. E estamos com a fanpage no Facebook. Pensei que você soubesse. Alan Turing foi um matemático britânico, pioneiro da computação e é considerado como o pai da ciência computacional, como também da inteligência artificial. Contudo, apesar de sua mente brilhante e de seus feitos importantíssimos para a humanidade, Turing foi condenado pela sociedade britânica religiosa e preconceituosa de sua época apenas porque ele era homoafetivo. Hoje, com vocês, aquela história do gênio Alan Turing. Alan Madison Turing nasceu na cidade de Paddington, Inglaterra, no dia 23 de junho de 1912. Filho de Julius Madison, funcionário do Serviço Civil Indiano, e de Sarah Stoney. Criado em berço protestante, durante sua infância, Turing teve uma educação rígida e estudou em uma escola tradicional. Desde cedo, demonstrou interesse pela ciência e pela lógica. Logo, aos 15 anos de idade, já resolvia problemas matemáticos complexos, sem mesmo ter ainda estudado cálculos. Aos 16 anos de idade, conheceu Christopher Morcom, por quem sentiu atração, portanto, se descobrindo homoafetivo. Entretanto, em 1930, Christopher Morcom faleceu repentinamente, deixando um grande vazio, uma grande ferida no coração de Turing. Um ano após o falecimento de Morcom, ou seja, em 1931, Turing se graduou em matemática com honras pela Universidade de Cambridge. Depois de formado, empreendeu estudos para criar uma máquina automatizada que materializasse a lógica humana e solucionasse qualquer cálculo representado no formato de algoritmo, que seriam exibidos no formato de instruções a serem processadas de forma mecânica dentro da própria máquina, surgindo assim a máquina de Turing, considerada como um protótipo dos computadores modernos. Alan Turing trabalhou como funcionário britânico durante a Segunda Grande Guerra Mundial e criou uma máquina capaz de decifrar o enigma, ou seja, o código dos nazistas, dando desta forma uma grande vantagem aos aliados, que permitiu que a Alemanha fosse derrotada mais depressa. Ainda em tempo, é bom destacarmos que Turing foi um grande atleta, um potente corredor. Sendo assim, ele costumava correr 60 quilômetros de uma instalação militar a outra, simplesmente para não chegar atrasado a reuniões. Depois da guerra, trabalhou no Laboratório Nacional de Física do Reino Unido, onde trabalhou e pesquisou para o projeto de armazenamento de dados, o ACE. Dessa maneira, criou o Manchester I,
O primeiro computador com as diretrizes parecidas com os computadores de hoje. Apesar de ter nascido em berço protestante, Turing tinha uma visão cética e materialista acerca dos fenômenos que giram em torno da criação. Como também, assim como Nietzsche e Schopenhauer, ele tinha uma certa admiração pelo budismo. Apesar de não sentir atração pelo sexo oposto, mas quem sabe apenas para tentar se adaptar à sociedade cruel e homofóbica na qual estava inserido, Turing quase se casou com sua colega de equipe, a Joanne Clark. Mas quando ele revelou para ela que era um gay, ela não quis manter adiante o compromisso. Então, o matemático começou a se envolver com um jovem chamado Arnold Murray e logo teve sua casa arrombada por um amigo de seu amante. Desde então, começaram as maiores desgraças na vida do grande Turing. Alan Turing procurou a polícia para prestar queixa, pois a sua casa havia sido arrombada e, em diálogo com os policiais, acredita-se que até de forma inocente ele revelou a sua orientação sexual. Desde então, a vida de Turing nunca mais foi a mesma, porque ele foi preso pelo crime de indecência, porque naquela época a homossexualidade era considerada como crime no Reino Unido. Talvez por causa de sua importância para o governo, ofereceram a Turing liberdade, sob a condição de que ele passasse por um tratamento vergonhoso e doloroso de castração química, onde ele tomou muitas injeções de estrogênio sintético, sendo inserido no seu corpo hormônio feminino. No dia 7 de junho de 1954, Alan Turing morreu. Ele havia envenenado uma maçã e comido, até porque a sua vida não estava nada fácil. Perseguido por ser gay, perdeu o emprego, estava falido. E os hormônios femininos que foram aplicados em Turing, além de deixá-lo impotente, fizeram crescer seios nele. Quanta crueldade! Somente em 1967, as leis do Reino Unido deixaram de considerar a homossexualidade como crime. Entretanto, apenas em 2017, uma lei cancelou todas as condenações dos homens que foram perseguidos pela legislação homofóbica, sendo que, em 2017, dos 65 mil condenados por essa lei maléfica, 15 mil ainda estavam vivos. Essa lei foi batizada de a Lei de Turing. Em 2009, o primeiro-ministro Gordon Brown pediu desculpas publicamente em nome do governo britânico. Peço desculpas a Alan e muitos outros milhares de homens gays que foram condenados por leis homofóbicas e foram tratados terrivelmente, disse Brown. Turing foi perdoado póstumamente por prática homossexual pela rainha Elizabeth II. E o Banco da Inglaterra anunciou recentemente que o cientista Alan Turing estampará as novas notas de 50 libras. Minha humilde opinião, mesmo com todos os pedidos de desculpas, méritos, condecorações, nada curará as dores psicológicas e físicas que aqueles homens sofreram durante esse período tão triste da história. Valeu, galera!
um like, compartilhamento. Tamo junto, hein? Neste canal, Aquela História, e no outro canal, se inscreva lá. Pensei que você soubesse. Tamo junto.